Meu nome é Bárbara, tenho 32 anos e trabalho em uma empresa de tecnologia da informação na Flórida. Meu dia começa às 6 da manhã. Deixo Megan, minha filha de 6 anos, na escola primária perto de casa e sigo para o escritório. Não é um trabalho glamouroso, mas eu o amo porque reconheço meu valor na paciência e consistência. Megan é a coisa de que mais me orgulho na vida. Ela tem os cachos castanhos e macios do pai e meus olhos verdes, sempre cheios de luz. Todas as tardes depois do trabalho, tento buscá-la pessoalmente, em vez de deixar o ônibus escolar trazê-la para casa. Aquele momento em que ela corre para mim de braços abertos, ansiosa para me mostrar um desenho ou uma nova canção da aula de música, é quando me sinto mais mãe. Meu marido, Joe, costumava ser o homem que eu acreditava ser minha alma gêmea. Ele trabalha com turismo, frequentemente viajando para supervisionar novos empreendimentos e hotéis. Joe costumava ser gentil, caloroso e determinado. Mas ultimamente, eu o sentia se afastando. Ele tem chegado tarde em casa, culpando reuniões de última hora com clientes, e nos fins de semana que poderíamos ter passado juntos em família. Cada vez que Megan corre para ele com um desenho, ele apenas acena distraidamente e volta a olhar para o celular. Às vezes, sinto que sou apenas a empregada na minha própria casa. Meus pais, Michael e Patrícia, moram a cerca de 20 minutos de carro. Eles estão aposentados agora, vivendo em uma cabana. Sempre acreditei que o amor deles por Megan era genuíno. Eles assavam biscoitos, ligavam desenhos animados e ficavam horas ouvindo suas histórias da escola. Mas recentemente, algo mudou na maneira como minha mãe olha para Megan. Não é exatamente fria, mas cautelosa, como se Megan fosse algo que ela preferiria não tocar. Minha irmã mais velha, Linda, é o oposto completo. 5 anos mais velha que eu, foi rainha do baile no ensino médio e agora trabalha como organizadora de eventos numa grande empresa em Vancouver. Linda nunca se casou, não tem filhos e muitas vezes brinca que eu vivo como uma velha. Ainda assim, ela nunca perde um jantar em família, sempre vestida para impressionar, falando casualmente sobre suas viagens de negócios a Paris ou Milão como se não fosse grande coisa. 2 semanas atrás, no jantar, enquanto nos reuníamos em torno das costelas grelhadas do meu pai, Linda fez uma sugestão estranha. Você já pensou que Megan poderia se dar melhor em outro lugar, como Vancouver? Ótimas escolas particulares. Ela poderia ficar comigo por alguns meses. Olhei para ela, atônita. Do que você está falando? Ela tem apenas 6 anos e eu sou a mãe dela. Linda sorriu, mas não me aqueceu como antes. Estou apenas pensando no futuro dela. Você está ocupada, Joe está sempre viajando. Eu só quero ajudar. Não respondi. Mas naquela noite, deitada ao lado de Megan adormecida, um estranho mal-estar tomou conta de mim. As noites tardias de Joe, os olhares estranhos da minha mãe, as palavras de Linda eram como peças de um quebra-cabeça espalhadas, mas lentamente formando uma imagem que eu não queria ver. Na manhã seguinte, enquanto eu lavava o cabelo de Megan no banheiro, ela olhou para mim e perguntou: Mamãe, se um dia eu não morar mais com você, você vai ficar triste? Meu coração parou. Quem te disse isso? Perguntei, tentando manter a calma. A neta da amiga da vovó disse que eu vou para uma escola longe e morar com alguém chamado Ellie. Ela não terminou, mas eu já sabia o nome, Linda. O que eu não sabia era que este era apenas o começo de algo maior, um plano que estava em andamento há algum tempo, um plano onde Megan era a peça central. 3 dias depois que Megan fez aquela pergunta estranha, Joe chegou em casa depois das 10 da noite. Eu estava sentada à mesa da cozinha, as luzes ainda acesas, o jantar frio. Ele entrou, pendurou o casaco e disse a frase que eu agora poderia recitar de cor: Desculpe, um cliente estendeu a reunião de novo. Não perguntei nada. Levantei-me, servi o jantar dele e sentei-me novamente. Eu não queria brigar. Não por fraqueza, mas porque às vezes o silêncio é a única maneira de ouvir o que as pessoas estão escondendo. Joe comeu sem dizer uma palavra, os olhos grudados no celular. Em um momento, ele se virou enquanto digitava e,
Por uma fração de segundo, vi um nome brilhar no reflexo do armário de vidro. Ligar de volta, Linda. O nome me congelou. Eu não podia ter certeza, mas meus instintos de mãe, de esposa, me diziam que algo estava muito errado. No dia seguinte, quando fui buscar Megan, sua professora me disse algo que me fez paralisar. Megan disse que estava com problemas para dormir. Ela mencionou que alguém lhe disse que talvez tivesse que se mudar e morar longe de você. Bárbara, está tudo bem? Forcei um sorriso tranquilizador, agradeci e corri para casa com Megan, mas minha mente estava a mil. Não contei nada a Joe. Em vez disso, liguei para minha mãe. Mãe, Linda disse alguma coisa sobre Megan ultimamente. Houve uma longa pausa antes que ela respondesse. Ela só tem falado sobre o futuro, Bárbara. Ela acha que Megan merece uma escola melhor. Mas ninguém tem o direito de falar sobre o futuro dela, exceto eu, disse, incapaz de esconder minha frustração. Minha mãe suspirou. Bárbara, você é uma boa mãe, mas está sobrecarregada. Joe está sempre trabalhando. E Linda, ela só está tentando ajudar. Ajudar. Eu estava começando a odiar essa palavra. 2 dias depois, Linda apareceu por volta da hora do almoço. Eu tinha acabado de voltar do laboratório, Joe estava reunido com um cliente. Linda trouxe 2 lates e uma sacola com roupas de criança. Eu fui às compras, ela sorriu, colocando a sacola na mesa. Achei que Megan ia adorar este vestido roxo. Não toquei no café nem abri a sacola. Olhei nos olhos dela. O que você está fazendo, Linda? Ela piscou e deu uma risada leve. O quê? Estou apenas trazendo presentes para minha sobrinha. E tentando convencer todo mundo de que ela deveria morar com você, longe da própria mãe? É isso que você está fazendo? Linda colocou sua xícara na mesa com mais força do que o necessário, mas manteve a voz suave. Bárbara, você está reagindo exageradamente. Você sabe quanta pressão Joe está sofrendo. Mamãe e papai também se preocupam. Todos nós só queremos o melhor para Megan. O melhor é que ela fique com a mãe dela. Um sorriso torto surgiu no rosto de Linda. Não era a irmã que eu costumava conhecer. Aquele sorriso me arrepiou. Se você acha que ser mãe significa que você decide tudo, está enganada. Filhos não são propriedade. Naquela noite, encontrei um envelope fechado no bolso do casaco de Joe. Era de um escritório de advocacia em Vancouver. Dentro, documentos sobre consulta de custódia infantil e um rascunho de acordo para transferência temporária de guarda. Sentei-me sozinha na sala de estar. A casa estava tão silenciosa que eu podia ouvir o tic-tac do relógio. Apenas uma pergunta ecoava na minha cabeça: como eles estão planejando tirar minha filha de mim? Megan estava dormindo em seu quarto, agarrada ao seu coelhinho de pelúcia como sempre. Mas desta vez, eu não conseguia observá-la dormir calmamente como antes. Uma tempestade estava chegando. E não era de fora, mas das próprias pessoas que compartilhavam meu sangue. Eu sabia que não podia mais ficar parada, porque não estava apenas protegendo Megan de um plano, eu estava protegendo-a de um mundo que eu uma vez acreditei ser família. Naquele sábado, minha mãe ligou, a voz cheia de alegria. Bárbara, este fim de semana estamos planejando um piquenique no Parque Nacional de Crater Ridge. Não é muito longe, apenas cerca de 2 horas de carro. Vamos todos caminhar ao longo de um pequeno riacho e observar as folhas caírem. Megan vai adorar. Eu nem tive tempo de responder antes que ela acrescentasse: Linda também vai. Seu pai já preparou o almoço. Você só precisa se arrumar e preparar Megan. Parei por alguns segundos, sentindo algo estranho. Minha família nunca foi do tipo aventureiro ao ar livre, e eles definitivamente não planejavam passeios de última hora no outono frio. Mas então Megan pulou na cadeira, tendo ouvido a conversa, e gritou: Mamãe, mamãe, eu quero ir. Vou levar minha lupa. Talvez eu encontre uma folha vermelha rara. Sorri e acariciei sua cabeça. Como eu poderia dizer não quando seus olhos brilhavam daquele jeito?
Naquela noite, contei a Joe sobre a viagem. Ele fechou o laptop, franzindo ligeiramente a testa. Sábado. Tenho uma visita ao local com um novo investidor. Provavelmente não vou conseguir ir. Não fiquei surpresa. Essas reuniões tinham aparecido com a mesma frequência das folhas caídas. Assenti. Então eu levarei Megan. Mas Joe, você sente que algo mudou em nossa família? Ele ficou quieto por um momento e então disse: você provavelmente está apenas pensando demais. De qualquer forma, um pouco de ar fresco pode te fazer bem. No sábado de manhã, acordei cedo e preparei sanduíches, frutas, água e até alguns curativos. Sempre levo um kit de primeiros socorros em viagens como essa. Meu trabalho me tornou cautelosa por hábito. Megan usava sua touca verde e exibia a pequena lupa pendurada no pescoço. Ela estava genuinamente animada. O carro dos meus pais chegou na hora certa. Papai estava dirigindo, mamãe no banco do passageiro e Linda atrás, ao lado de Megan e eu. Linda vestia uma roupa esportiva da moda e sapatos de caminhada caros. Estranho, considerando que eu nunca a tinha visto fazer uma caminhada antes, mas não perguntei. Apenas observei. O clima estava fresco, a luz do sol filtrando-se suavemente pelas árvores. Caminhamos por trilhas sinuosas, eventualmente chegando a um caminho estreito de terra em uma floresta esparsa. Papai disse: esta é uma rota mais nova. Poucas pessoas a conhecem. A vista é incrível. Senti-me desconfortável. Este caminho não correspondia a nenhuma das antigas rotas que costumávamos fazer quando eu era criança. Ainda assim, não disse nada. Megan tagarelava ao meu lado, apontando para cada galho. Mamãe, esta folha parece um coração. Linda ocasionalmente olhava para mim por cima dos óculos de sol. Cada vez que eu a pegava, ela se virava, fingindo verificar o celular. Quando perguntei, mensagem para alguém, ela parou por um segundo e então sorriu. Só verificando o clima. O sinal é ruim aqui em cima. Então minha mãe interveio: hoje vai ser um dia especial, Bárbara. Um dia que você nunca vai esquecer. Mesmo sorrindo, suas palavras me arrepiaram. Meu pai continuava olhando pelo retrovisor, seus olhos indo de mim e Megan para a estrada sinuosa à frente. Paramos em uma clareira perto da beira de uma suave encosta. Ao longe, um vale de pinheiros se estendia, salpicado de folhas laranjas e vermelhas. A brisa era leve, o ar puro, mas meu mal-estar não desaparecia. Papai estacionou o carro, desligou o motor e disse: daqui são cerca de 20 minutos de caminhada até um penhasco com uma vista de tirar o fôlego. Ninguém da família esteve lá ainda. Coloquei a mochila no ombro, peguei a mão de Megan e o segui. Ao entrarmos em um trecho mais denso de árvores, Linda ficou para trás para caminhar ao meu lado e de repente perguntou: você já pensou em mandar Megan para um internato? Parei abruptamente. Aquela pergunta não era aleatória. Não, e não tenho planos de fazer isso. Linda deu de ombros. Há algumas coisas que você não pode controlar para sempre, Bárbara. A vida muda rápido. Não soou como uma ameaça, mas fez minha pele se arrepiar. Naquele instante, Megan correu à frente, depois se virou e gritou: mamãe, tem um lugar alto aqui. Dá para ver toda a montanha. Antes que eu pudesse responder, meus pais e Linda já haviam se movido em direção à beira do penhasco. Foi então que percebi que nenhum deles havia trazido muita coisa. Apenas algumas garrafas de água, sem cobertores, sem comida, sem mapas, nem mesmo uma bússola. Apertei a mão de Megan com mais força, sentindo meu coração acelerar. E então vi minha mãe dar um sinal para Linda com os olhos. Diminui o passo, puxando Megan para mais perto enquanto nos aproximávamos da beira. Dali, todo o vale de Crateride se revelava, a luz do sol cortando as árvores distantes. Era pacífico, estranhamente pacífico, como se a própria natureza estivesse tentando me distrair. Papai estava bem na beira, apontando para frente. Veja aquilo, Bárbara! Se formos um pouco mais adiante, há outra saliência que se projeta.
A vista de lá é incrível. Eu fui uma vez. Assenti levemente, mas meus olhos nunca deixaram a mão de mamãe, apertada em sua mochila quase vazia. Linda se aproximou, então colocou a mão no meu ombro, dando um leve aperto. Já se perguntou se a vida poderia ser mais fácil, Bárbara? Virei-me para ela, meus olhos cheios de suspeita. Do que você está falando? Ela não respondeu imediatamente, apenas sorriu. E aquele sorriso, antes familiar, agora não continha nada de caloroso. Então, de repente, ela agarrou meu braço. Recuei instintivamente, puxando Megan para trás. Tire a mão de mim, linda. Bárbara, eu preciso te mostrar uma coisa. Só por um segundo. Antes que ela pudesse terminar, meu pai se aproximou de Megan. Ela olhou para cima e sorriu. Vovô, você viu a águia? Claro, querida. Vem aqui, eu vou te mostrar. Ele se abaixou, pegou-a nos braços e começou a caminhar em direção à beira. Tudo aconteceu em segundos, mas para mim pareceu que o tempo parou. Eu gritei, pare. Ponha ela no chão. Mas antes que eu pudesse avançar, minha mãe me empurrou com força por trás. A força me fez cambalear, meu pé escorregando no chão irregular. Quase perdi o equilíbrio, minhas mãos se agitando até que uma conseguiu agarrar um pequeno galho que crescia na beira do penhasco. Linda se aproximou, seu rosto frio como gelo. Sua voz baixou, sinto muito, Bárbara, mas isso é necessário. Vai acabar rápido. Lutei para me manter de pé, o coração batendo forte, meus olhos fixos em Megan se contorcendo nos braços do meu pai. Papai, ela é sua neta. Mas ele não hesitou. Na verdade, sua expressão estava calma. Assustadoramente calma. Ela não vai se lembrar de nada disso. Vai acabar logo, Bárbara. Para vocês duas. O pânico explodiu em meu peito. Eu não precisava de mais provas. Não era um acidente encenado. Era um plano, uma trama cuidadosamente orquestrada, com Megan e eu como alvos. Em uma fração de segundo, joguei-me para frente, arremessando meu corpo no ar. Quando minhas mãos alcançaram as perninhas penduradas de Megan, puxei-a para mim com cada grama de força que me restava. Meu pai perdeu o equilíbrio, cambaleou, e eu perdi completamente o controle. Depois disso, tudo foi vento rugindo nos meus ouvidos e o céu azul girando. Enrolei meus braços firmemente em volta de Megan, curvando meu corpo sobre o dela como um escudo vivo. Ela gritou ao vento, mamãe? Eu não respondi. Apenas a abracei forte, como se de alguma forma o amor de uma mãe pudesse retardar a queda. Batemos em galhos de árvores, chocamos contra rochas irregulares. A dor explodiu no meu ombro, nas minhas costas, nas minhas pernas. Eu não conseguia identificar onde estava ferida. Só sabia que ainda tinha Megan em meus braços. Quando finalmente aterrissamos na terra úmida no sopé do penhasco, senti sangue escorrendo da minha testa para os meus olhos, embaçando tudo. Mas Megan ainda estava em meus braços. Seu pequeno corpo tremia. Mas ela estava viva. Sussurrei, mal audível, você está bem, Megan? Mamãe, estou com medo. Não consegui dizer mais nada. A escuridão me envolveu. Mas eu sabia que tinha que ficar acordada. Eu tinha que sobreviver, porque eu não era apenas uma mãe. Eu era a única âncora que restava para Megan neste mundo. Eles não puderam me impedir de cair, mas eu não os deixaria enterrar a verdade. A dor gritava pelo meu corpo, prendendo-me no lugar. Meu olho esquerdo estava inchado e fechado, minha cabeça girava. Meu pulso esquerdo parecia quebrado e eu não sentia minha perna direita. O cheiro de sangue misturado com terra úmida enchia meu nariz. Eu ainda estava ninando Megan, sua respiração fraca e quente contra meu pescoço. Lentamente abri meus olhos, tomando cuidado para não me mover muito. Árvores pairavam sobre nós, seus galhos filtrando uma luz pálida. O ar estava estranhamente silencioso. Engoli em seco e virei a cabeça. Megan estava olhando para mim, os olhos cheios de lágrimas.
Ela sussurrou, a voz tensa, mamãe, nós vamos morrer? Balancei a cabeça, mesmo que o movimento enviasse uma pontada de dor pelo meu ombro. Não. Eu estou aqui com você e nós vamos viver. Megan tremeu, então enterrou o rosto no meu peito. Ficamos imóveis assim por um tempo, até que ouvi vozes fracas acima de nós, sussurros do topo do penhasco. Você vê alguma coisa? A voz da minha mãe. Não, não se mexem, meu pai respondeu monotonamente. Bom. Ninguém vem aqui. Ninguém vai encontrá-las. A voz de Linda soou aliviada, mas também estranhamente insegura. Rapidamente pressionei minha mão sobre a boca de Megan, sinalizando para que ela ficasse quieta. Ela assentiu imediatamente, enfiando o rosto na minha camisa. Vamos. Se estiverem vivas, não vão sair daqui de qualquer maneira, acrescentou minha mãe. Prendi a respiração, o coração batendo forte enquanto seus passos desapareciam na distância. Quando tive certeza de que tinham ido embora, afrouxei a mão. Megan olhou para mim e sussurrou, mamãe, e se eles voltarem e descobrirem que estamos vivas? Talvez devêssemos fingir que não estamos. Olhei para ela, sem palavras. Ela tinha apenas 6 anos. No entanto, de alguma forma, ela entendia o quão perigoso isso era. Assenti lentamente. Sim, vamos ficar quietas por mais um pouco. Certo? Ela assentiu. Puxei-a para perto, fechei os olhos e mantive nossos corpos o mais imóveis possível. O tempo parou naquela floresta. Apenas o som do vento e o chamado distante de pássaros. Ouvi cada batida de seu pequeno coração ao lado do meu, enquanto a raiva lentamente se espalhava pelas minhas veias. Não pela queda, mas pela traição. Meus pais, Linda, o homem que eu uma vez amei. Todos eles haviam unido forças para planejar isso, para nos eliminar como se fossemos apenas obstáculos. Depois de um tempo, Megan levantou a cabeça. Seus olhos estavam marejados, mas claros. Mamãe, acho que sei o que eles estão fazendo. O que você quer dizer, Megan? Sussurrei de volta. Eu ouvi a tia Linda conversando com o papai quando eu estava brincando de esconde-esconde no jardim. Eu estava escondida atrás das roseiras. Ela disse, vai acabar logo. Só precisamos que a Bárbara concorde com o piquenique. Papai disse, apenas faça o que planejamos. O dinheiro do seguro está chegando. Congelei. Senti como se alguém tivesse me socado no peito. Eles não apenas queriam que nós desaparecêssemos. Eles contavam com o seguro de vida. Eu não te contei antes porque pensei que eles estavam brincando. Sinto muito. Abracei-a forte, forçando minha voz a permanecer firme. Está tudo bem, Megan. Você foi muito corajosa. Estou orgulhosa de você. Verifiquei a mochila. A maioria dos nossos suprimentos havia voado durante a queda, mas felizmente ainda havia uma toalha seca e uma garrafa de água. Limpei o arranhão na bochecha de Megan antes de me virar para avaliar minha perna. A dor me atingiu quando tentei levantar a perna direita. Quase desmaiei. Mordi o lábio com força, a ponto de sangrar, para não gritar. Parecia quebrada. Meu pulso esquerdo estava muito inchado, quase inutilizável. Mas eu ainda tinha minha mão direita, minha mente. E eu tinha Megan. Precisávamos de resgate. Mas meu celular, se tivesse sobrevivido, provavelmente estava quebrado ou perdido em algum lugar da encosta íngreme. Virei-me para Megan. Eu não consigo andar rápido, mas você consegue. Talvez você consiga encontrar o caminho de volta, mas só se for realmente seguro, ok? Megan balançou a cabeça imediatamente, os olhos cheios de lágrimas. Não. Eu não vou te deixar sozinha. Sorri levemente, meu rosto pálido de dor. Então vamos juntas. Aos poucos, eu vou me apoiar em você e nós vamos sair daqui juntas. Megan assentiu firmemente. Quebrei um galho para usar como muleta, apoiando-me nele e na minha filha enquanto começávamos a nos afastar do perigo centímetro por centímetro.
Cada passo era uma agonia. Mas eu não parei, porque sabia que, uma vez que saíssemos vivas, a verdade viria à tona. E desta vez, ninguém, nem mesmo a família, seria capaz de esconder o que fizeram. Megan e eu caminhamos pela floresta por 3 horas. Cada passo era uma batalha entre a dor lancinante e a vontade de sobreviver. Houve momentos em que quis desabar ali mesmo e deixar tudo acabar. Mas toda vez que Megan segurava minha mão e sussurrava, "Mamãe, estamos quase saindo", eu apertava sua mão com mais força e continuava. No final da tarde, tivemos a sorte de encontrar um casal de idosos acampando perto de um pequeno riacho. A mulher, Senhora Mary, quase pulou ao me ver coberta de sangue e mancando, enquanto Megan caiu no chão completamente exausta. "Você pode me ouvir?", perguntou o homem. Abri a boca, mas as palavras ficaram presas na minha garganta. Eu não consigo falar. Depois disso, tudo se tornou uma névoa. Mal me lembro do som das sirenes ficando mais altas, da pequena mão de Megan apertada na minha. 3 dias se passaram antes que eu recuperasse a consciência em um quarto de hospital. Meu braço estava engessado, minha perna apoiada em travesseiros e camadas de bandagens cobriam os cortes e hematomas por todo o meu corpo. Megan estava encolhida em uma cadeira ao meu lado, dormindo, seus cabelos emaranhados caindo sobre o rosto que eu mais amava. Um homem em roupas civis estava sentado silenciosamente ao lado da minha cama. Ele tinha calma, mas firme, postura de alguém acostumado a conversas difíceis. Embora sua expressão fosse séria, seus olhos transmitiam uma bondade discreta. Ele se apresentou como Detetive Dawson, do Departamento de Polícia do Condado de Oakfield, e gentilmente explicou que precisava me fazer algumas perguntas sobre o que havia acontecido. Apesar da dor, assenti e comecei a relatar tudo, nosso passeio em família, o comportamento estranho de Linda e a queda terrível que quase tirou minha vida. Falei devagar, mas claramente, determinada a não omitir nada. Quando cheguei à parte em que Megan ouviu Joe e Linda conversando, vi Dawson parar, rabiscando rapidamente em seu caderno. "Sua filha se lembrou da conversa claramente?" Assenti. "Ela é incrivelmente esperta e eu confio em tudo que ela me disse." Ele recostou-se ligeiramente e disse, "Já começamos a revisar os registros financeiros de seu marido e há algo que você precisa saber." Ele alcançou sua pasta e puxou um arquivo, abrindo-o em uma página destacada. 4 meses atrás, Joe atualizou sua apólice de seguro de vida. Ele aumentou para $5 milhões, afirmando que era para proteção familiar em caso de emergência. Ele se listou como o único beneficiário. Um calafrio percorreu minha espinha. $5 milhões. Ele assentiu gravemente. E a testemunha que assinou a alteração, sua irmã, Linda Simpson. Meu coração acelerou, minha cabeça girando com a realização. Então eles estavam nisso juntos. Joe e Linda. Infelizmente, vai mais fundo, Dawson interrompeu. Rastreamos uma transferência bancária de sua mãe para Joe, feita apenas uma semana antes do incidente. A linha de memorando dizia: pagamento final pelo plano, no valor de $500 mil. Minha respiração ficou presa na garganta. Meus pais, eles também faziam parte disso? Dawson não desviou o olhar. Sinto muito, Bárbara. Todos os sinais apontam para uma conspiração envolvendo seu marido, sua irmã e seus pais. As mensagens que encontramos sugerem que eles estavam coordenando este plano há mais de 6 meses, provavelmente com a intenção de silenciar você e sua filha. As paredes ao meu redor pareciam se fechar. As pessoas em quem eu mais confiava. Minha família havia tramado minha morte. Depois de um momento, Dawson continuou: emitimos mandados de prisão para Joe e Linda imediatamente após sua declaração. Mas quando nossa equipe chegou aos locais, ambos haviam desaparecido. O carro de Joe foi encontrado mais tarde perto de uma pequena pista de pouso particular. Meu estômago caiu. Isso não tinha acabado. Eu podia sentir. Vocês vão pegá-los? Perguntei, encontrando seu olhar. Emitimos um mandado federal.
Enquanto isso, recomendo que você e Megan entrem em custódia protetiva até que possamos garantir sua segurança, disse ele firmemente. Olhei para o rosto adormecido da minha filha, ainda salpicado de cortes cicatrizando, e senti uma onda de força surgir dentro de mim. Eu não era mais a mulher assustada e quebrada que havia caído de um penhasco. Eu sobrevivi e lutaria por justiça com tudo o que tinha. 3 dias depois, fui transferida para um quarto de recuperação seguro, com policiais de plantão do lado de fora. Megan foi temporariamente colocada sob os cuidados de uma assistente social enquanto a investigação se aprofundava. Quando Dawson voltou, ele segurava um arquivo muito mais grosso. Seu rosto estava determinado. Este não era apenas um caso para ele. Era pessoal. Acabamos de receber uma imagem de uma câmera de pedágio a 320 quilômetros daqui. Ela capturou Linda saindo da Flórida, provavelmente indo para Nevada. Elevamos o mandado para status federal. Apertei a borda da cama, mesmo que meu pulso ainda estivesse enfaixado. E Joe? Dawson virou para outra página. Ele está usando um pseudônimo. Mas aqui está algo interessante. Quando verificamos o histórico de voos, descobrimos que ele reservou um voo particular sob o nome de Daniel Morrison. O horário de partida coincide com o desaparecimento deles, mas o voo foi cancelado no último minuto, possivelmente porque ele suspeitou que estávamos no seu encalço. Expirei lentamente. Eles ainda não estavam livres. No dia seguinte, fui autorizada a me encontrar com um advogado nomeado pelo governo. Durante nossa primeira sessão, ele confirmou: temos registros financeiros completos, o depoimento de sua filha e mensagens de texto recuperadas entre Joe e Linda do antigo celular de Joe, que a polícia encontrou em seu carro abandonado. Este caso tem evidências suficientes para acusá-los de tentativa de homicídio, conspiração e fraude de seguro. Naquele instante, a porta se abriu. Megan entrou com uma assistente social. Ela correu, jogando os braços ao meu redor, seu rosto iluminando-se apesar das bandagens em suas bochechas. Mamãe. Eu contei tudo ao detetive Dawson. Lembro de tudo. Pesquei surpresa. Você deu um depoimento, Megan? Ela assentiu, então olhou para Dawson, que havia entrado atrás dela. Ele sorriu. Essa garotinha é tão esperta e composta. Nossos investigadores ficaram impressionados. Ela relatou tudo o que ouviu, a ligação de Linda com Joe e até a conversa entre a senhora Patrícia e o Sr. Michael sobre como tudo ficaria bem se Bárbara simplesmente não resistisse. Olhei para minha filha, dividida entre a dor e o orgulho. Ela tinha apenas 6 anos, mas era a chave para desvendar tudo o que estava escondido. Você estava com medo? Perguntei suavemente. Megan balançou a cabeça. Não. Eu só pensei que, se eu contasse a verdade, você não precisaria mais ter medo. Apertei minha filha com força, sentindo cada pequena respiração começar a se firmar contra meu peito. Tudo ainda não havia terminado, mas eu sabia que finalmente estávamos indo na direção certa. 2 dias depois, a polícia encontrou Joe escondido em uma pequena cabana alugada que só aceitava dinheiro, na fronteira com Nevada. Eles invadiram o local ao amanhecer e o prenderam enquanto ele tentava queimar papéis e destruir seu laptop. Linda foi presa mais tarde naquela tarde em um posto de gasolina na beira da estrada. Ela estava tentando trocar de veículo por meio de um acordo não oficial, mas foi reconhecida por uma câmera de segurança. Naquela noite, Dawson deu uma breve atualização. Ambos estão sob custódia e sendo extraditados de volta para a Flórida. Quanto aos seus pais, Michael e Patrícia, emitimos intimações. Eles foram gravados em uma ligação com Joe discutindo um acordo de divisão. É inegável. Olhei pela janela do hospital, o sol do final da tarde lançando uma luz suave através das árvores. Pela primeira vez em semanas, não senti medo. 3 dias depois, recebemos alta oficial, mas a polícia aconselhou que Megan e eu nos mudássemos para uma residência segura de proteção a testemunhas até o julgamento. Em uma coletiva de imprensa fechada, a polícia confirmou que as evidências confirmavam que este era um plano de assassinato coordenado para obter um pagamento de seguro de vida de $3 milhões.
A menina de 6 anos não era apenas a única testemunha sobrevivente, mas a chave para desvendar todo o plano. Segurei a mão de Megan com força enquanto assistíamos à transmissão na TV. Estávamos em um lugar desconhecido, sob proteção 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas pela primeira vez, não me senti sozinha, porque agora a verdade estava finalmente do nosso lado. 8 meses depois que Megan e eu sobrevivemos à queda em Crater Ridge, o julgamento de Joe, Linda e meus pais começou oficialmente no tribunal do condado de Oakfield. Toda a pequena cidade fervilhava de descrença. Ninguém conseguia imaginar que uma família aparentemente perfeita agora enfrentava acusações de tentativa de homicídio. No primeiro dia, cheguei em uma cadeira de rodas, meus braços ainda imobilizados por uma fratura que não havia cicatrizado completamente. Megan sentou-se ao meu lado, segurando minha mão, vestindo um vestido azul celeste que ela escolheu porque é a cor favorita da mamãe. Eu não chorei e não tive medo. O que levei ao tribunal foi a verdade e a força inabalável de uma mãe que não pôde ser quebrada pela traição. Joe entrou vestindo um terno cinza, sem expressão. Linda o seguiu, cabelos presos cuidadosamente, seus olhos passando por mim como se eu fosse uma estranha. Meus pais, Michael e Patrícia, mantiveram a cabeça baixa, evitando contato visual com todos. Eu estava acostumada àquele olhar, cresci com ele. O promotor começou com uma acusação contundente, apresentando evidências detalhadas da trama de assassinato, fraude de seguro e perigo para um menor. Cada fato cortava como uma faca, mas eu permaneci calma. Eu sobrevivi para expor essa verdade. Fui chamada a depor no segundo dia. O tribunal estava em silêncio enquanto eu relatava tudo, a viagem, a queda, a dor insuportável e a traição imperdoável. Eu não chorei. Minha voz estava firme. Olhei Joe nos olhos e disse, você não me matou e nunca terá o que queria, porque Megan não é algo que você pode trocar por dinheiro. Linda manteve a cabeça baixa. Ela nunca sequer olhou para mim. Naquele dia, Megan também testemunhou, mas por meio de um vídeo pré-gravado, já que ainda estava sob proteção de testemunhas infantis. No vídeo, sua voz era pequena, mas clara. Eu ouvi a tia Linda dizer ao meu pai que a mamãe e eu não estaríamos mais aqui se tudo desse certo. Eu estava com muito medo, mas confiei na mamãe. Ela me protegeu. Ela é uma boa pessoa. Ninguém no tribunal conseguiu conter as lágrimas, nem mesmo o juiz. Durante sua defesa, Joe se levantou, a voz amarga e defensiva. Fui encurralado. Bárbara não era a mulher que eu amava. Ela controlava tudo. Eu só queria liberdade para escapar daquela vida sufocante. Linda não foi mais branda. Bárbara sempre agiu como se estivesse certa, a vítima. Mas se ela não estivesse por perto, Joe teria sido feliz. Nós só queríamos ser livres. Eu fiquei quieta. Suas palavras não me machucavam mais. Na verdade, elas apenas revelavam a profundidade de sua culpa. Não foi apenas assassinato que tentaram, foi uma completa negação de responsabilidade. Quando perguntado se tinham alguma última palavra antes da sentença, meus pais não disseram nada sobre mim ou Megan. Meu pai apenas murmurou, nós só pensamos que ela não merecia aquela vida. O juiz bateu o martelo 3 vezes. O ar no tribunal congelou enquanto o veredicto era lido. Os réus Joe Mitchell e Linda Simpson são condenados a 25 anos de prisão por tentativa de homicídio em primeiro grau e estão proibidos de contatar quaisquer testemunhas pós-julgamento. Os réus Michael e Patrícia Simpson são condenados a 15 anos por conspiração para cometer assassinato e perigo para uma criança. Fechei os olhos e soltei um suspiro que senti ter prendido a vida toda. Eu não estava feliz, não estava triste. Apenas aliviada. A justiça finalmente havia pronunciado os nomes das pessoas que uma vez me chamaram de filha. Após o julgamento, dezenas de estranhos se aproximaram de mim e Megan, ex-vizinhos, velhos amigos, até pessoas que eu nunca tinha conhecido, nos abraçando, oferecendo palavras de apoio, dizendo, você sobreviveu por todos aqueles que tiveram medo de falar. Eu não disse uma palavra. Apenas me inclinei, abracei Megan forte e sussurrei em seu ouvido, nós conseguimos, Megan. Agora é hora de começar a viver de verdade.
Após o julgamento, Megan e eu não voltamos para nossa antiga casa na Flórida. A polícia nos aconselhou a permanecer sob proteção de testemunhas até que todas as ameaças fossem eliminadas. Mas eu pedi uma transferência para um lugar distante, um lugar sem memórias, um lugar onde ninguém soubesse nossos nomes, um lugar onde Megan pudesse recomeçar. Com a ajuda do meu advogado e de um grupo de apoio a sobreviventes de violência doméstica, reconectei-me com uma velha amiga, Lucy, uma colega de ensino médio com quem não falava há quase 10 anos. Quando ela ouviu o que havia acontecido, não pediu detalhes. Ela apenas disse ao telefone: venha para cá. Fique o tempo que precisar. Evergreen Valley, Colorado, nos recebeu em uma manhã de primavera. A neve não havia derretido completamente, mas novos brotos já surgiam da terra. Lucy morava com o marido e 2 filhos pequenos em uma cabana na beira da floresta, a cerca de 15 minutos de carro da cidade. O ar era pacífico, estranhamente silencioso, e pela primeira vez em anos, vi Megan dormir a noite toda sem acordar. Comecei a trabalhar meio período em uma pequena startup da Dona Elisa. Ela era uma mulher mais velha, severa, mas compassiva. Durante nossa primeira reunião, ela olhou para mim por um longo momento e então disse: não preciso saber do seu passado, mas vejo a cautela em seus olhos, e é isso que os pacientes precisam. Se você estiver disposta, tenho um emprego aqui. Assenti, incapaz de esconder minha gratidão. O trabalho não era muito, mas me deu ritmo novamente. O som dos monitores de pressão arterial, o clique das gavetas, o cheiro de antisséptico. Essas coisas me devolveram uma sensação de controle depois de tanto tempo afogada no caos. Megan foi matriculada em uma pequena escola primária na mesma rua da casa de Lucy. No início, ela era tímida, quieta, muitas vezes sentada sozinha durante o recreio. Mas algumas semanas depois, sua professora me ligou e disse: hoje, Megan desenhou um retrato de sua família. Era uma menina de mãos dadas com uma mulher em pé sob o sol. Quando perguntei, ela disse: somos eu e minha mãe, porque caminhamos por uma noite muito escura. Fiquei em silêncio por um longo momento, meus olhos ardendo. Então eu simplesmente disse: obrigada por me contar. Megan e eu começamos a consultar uma terapeuta especializada em traumas uma vez por semana. O nome dela era Doutora Anna Young, especialista em trabalhar com sobreviventes. Ela não fazia perguntas diretas. Em vez disso, deixava Megan desenhar, brincar com areia e descrever seus sonhos com as palavras mais simples. Para mim, ela apenas disse: não se force a perdoar. Concentre-se na única coisa que vale a pena manter, a sobrevivência. Semana após semana, observei Megan começar a sorrir mais. Ela começou a me contar histórias da aula sobre como Jake derramou leite na camisa e não chorou, ou como a professora lia livros com uma voz engraçada. Coisas simples, pequenas coisas. Mas para mim, eram a prova de que ela estava voltando a ser criança. Em uma tarde de sexta-feira, eu estava cozinhando o jantar com Lucy na cozinha aconchegante quando Megan entrou correndo, as bochechas rosadas pelo vento. Mamãe, nós vamos fazer uma excursão amanhã. A professora disse: você pode ir se quiser. Olhei para ela e de repente me lembrei de mim mesma na floresta, mãos ensanguentadas, costas doendo, nunca soltando minha filha por um segundo sequer. Sorri. Claro que vou. Você e eu, nós sempre vamos juntas. Naquela noite, depois que Megan adormeceu, saí para a varanda, apoiei-me na grade de madeira e contemplei um céu cheio de estrelas. Pensei em tudo que havia perdido, uma família que não parecia mais uma, um casamento que antes parecia perfeito e as pessoas que um dia me chamaram de filha, irmã. Mas então pensei no que ainda tinha, uma menina corajosa, amigos verdadeiros e uma segunda chance. Em um lugar onde ninguém sabia meu nome e onde eu podia viver sem medo. Fechei os olhos, respirei fundo e, pela primeira vez em anos, senti-me leve. Aconteceu naturalmente, como se tudo estivesse silenciosamente se alinhando sem que nenhum de nós percebesse. A primeira pessoa a puxar conversa foi o Sr. Thomas Silas, o diretor da escola de Megan. Eu o conheci durante uma reunião de pais e mestres cerca de 3 meses depois que Megan começou a estudar em Evergreen Valley.
Thomas era alto, com cabelos grisalhos e olhos gentis por trás de óculos de aro fino. Ele irradiava paciência e calor, qualidades que eu não via em um homem há muitos anos. Depois da reunião, ele me alcançou no corredor enquanto eu lutava para desembaraçar a jaqueta de Megan da maçaneta da porta. Você é a mãe da Megan, certo? Sou Thomas Silas, o diretor. Só queria dizer que ela é uma aluna maravilhosa. Sorri, ainda um pouco na defensiva. Obrigada. Ela está se esforçando muito para acompanhar. Ele olhou para mim por um momento e então disse gentilmente: você não precisa explicar nada aqui. Não nos importamos com o passado de ninguém. Tudo o que nos importa é que hoje Megan sorriu no parquinho. Depois daquele dia, vi o Sr. Thomas com mais frequência ao buscar Megan. No início, trocávamos breves cumprimentos. Então nossas conversas se tornaram mais longas, mais profundas. Contei a ele sobre meu trabalho na startup, sobre Megan e nossa jornada. Ele me contou sobre seus anos ensinando matemática antes de se tornar diretor e por que escolheu ficar em uma cidade pequena em vez de se mudar para a cidade. Thomas nunca perguntou sobre as cicatrizes em meus braços ou por que Megan às vezes acordava gritando à noite. Ele apenas ouvia quando eu estava pronta para falar e ficava em silêncio quando eu precisava de espaço para curar. O 8º aniversário de Megan chegou em um dia de neve suave. Eu havia planejado uma pequena reunião no quintal de Lucy, mas Lucy secretamente convidou vizinhos, meus colegas de trabalho e até o Sr. Thomas e alguns professores da escola. Megan usava um vestido verde claro. Ela correu pelo quintal entre risos, balões, bolo e caixas de presente coloridas. Seu rosto brilhava como a luz do sol de inverno. Fiquei na cozinha observando pela janela enquanto Thomas se ajoelhava para ajudar Megan a amarrar o cachecol que escorregava do pescoço. Ambos estavam rindo. E pela primeira vez na vida, não me senti deixada para trás. Depois da festa, enquanto os convidados se despediam lentamente, Thomas ficou para ajudar a limpar. Eu estava colocando a louça na pia quando ele me entregou um pequeno envelope. Este é um pequeno presente da escola. Fazemos isso para todos os nossos alunos que passaram por momentos difíceis. Nada demais, apenas alguns ingressos de cinema e um livro novo. Peguei o envelope, tão emocionada que quase chorei. Mas Thomas não foi embora imediatamente. Ele ficou parado por um momento e então olhou para mim seriamente. Bárbara, não sei o que a trouxe aqui, mas sei disto: o que você e sua filha trouxeram para este lugar é algo verdadeiramente especial. Força, esperança e bondade. Eu não disse nada, meus dedos apertando o envelope. Você acredita que família pode ser algo que criamos, não apenas algo com que nascemos? Perguntei. Thomas não respondeu imediatamente, mas o olhar em seus olhos, profundo e gentil, foi uma resposta mais perfeita do que qualquer palavra poderia ter sido. Naquela noite, enquanto colocava Megan na cama, ela pegou minha mão e sussurrou: Mamãe, posso chamar o Sr. Thomas de tio? Ele é gentil, como se fosse parte da nossa família. Sorri suavemente e assenti. Você pode chamá-lo do que quiser, querida. Contanto que você se sinta segura e feliz. Fiquei parada em silêncio perto da janela do quarto, observando a neve cair lá fora na varanda. Cada floco branco descia como se estivesse suavemente cobrindo os vestígios de tudo que havíamos deixado para trás. E eu sabia que Megan estava certa. Família não precisa ser as pessoas com quem compartilhamos sangue. Família é onde alguém espera que saiamos da escuridão com bondade, paciência e amor incondicional. E eu havia encontrado esse tipo de família nos olhos de Megan, no abraço de amigos e em um homem que gentilmente amarrou um cachecol para uma menina de 8 anos com todo o seu coração. Bárbara e Megan passaram por apuros e por situações inimagináveis, mas no final a justiça foi feita, mesmo que não apague o trauma que elas passaram. Não importa ser do mesmo sangue, porque no final, família é aquele que decidimos amar e cuidar. O que você achou da história da Bárbara? O que teria feito no lugar dela? Conte nos comentários. Se você gostou da história da Bárbara, por favor curta e compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal para mais histórias surpreendentes.